Como viver de ETF brasileiro, já que eles não pagam dividendos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5 plano, que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a esse vídeo aí, em que a gente vai falar como viver de ETF, já que eles não pagam dividendos. E aí, fazendo só um disclaimer, como sempre, não há recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo que a gente está falando por aqui. E também a gente está falando especificamente de ETFs brasileiros. Caso você saiba, primeiro que pode ter alguém que não saiba exatamente o que é um ETF. Vou repetir novamente, o ETF é nada mais que um fundo de investimentos que é negociado na Bolsa de Valores. Lá você vai ter que pagar também uma taxa de administração, geralmente muito menor que os fundos de investimento multimercado ou os fundos de investimento de ações, os FIAs e etc e tal, né? Então geralmente a taxa é bem pequena, mesmo aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, menor ainda, você pode encontrar essa taxa de administração de ETFs. A gente está falando especificamente do ETF brasileiro e não do ETF americano, que lá nos Estados Unidos eles distribuem dividendos. Mas primeiro deixa eu explicar aqui uma historiazinha para entender melhor essa questão dos ETFs e dos dividendos. E aí, fazendo aquela nossa análise, né, ao longo do tempo, né, a gente sempre faz um gráfico aqui para vocês entenderem. E aí vamos supor que no tempo zero ali, você resolva fazer a construção do seu patrimônio, tá? E vamos supor que você está considerando somente ETF. Então esse ETF também ele vai sofrer volatilidade, né, e vai crescer ao longo de um tempo, né? Só que, como eu falei, esse ETF brasileiro, ele não paga dividendos. Caso você saiba, caso não, o ETF, lá o gestor do ETF, ele vai comprar uma cesta de ativos, geralmente uma composição de ativos que reflete algum índice. Nesse caso, eu vou falar aqui do índice Bovespa, né, que é o índice daqui da B3, que é o índice de referência da nossa Bolsa de Valores. Então, ele vai comprar todos aqueles ativos que lá fazem composição do índice Bovespa. O ETF, lá no caso, quando você inverte lá através da sua corretora brasileira, vamos supor que você está comprando o BOVA11. Você compra o BOVA11, você compra uma cota daquele ETF, assim como você estivesse comprando uma cota de um fundo de investimento. A diferença é que essa cota é negociada lá na Bolsa de Valores. Mas, quando você compra essa cota, você não vai ter direito ao recebimento de dividendos. A gente não vai discutir o porquê disso aqui no vídeo, não é o objetivo aí, né? Mas você tem que entender que o ETF não vai distribuir esses dividendos para você. Então você não vai poder contar com esse ETF no sentido de renda passiva através de dividendos. Então existe uma alternativa, né? Qual é a alternativa que a gente sempre fala? Eu gosto de enxergar a renda passiva. Alguns falam que renda passiva é somente dividendos e tal. Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu enxergo que renda passiva é qualquer dinheiro que você recebe por algo que você trabalhou pouco ou você nem trabalhou. Nesse caso, você quando compra o ETF vai trabalhar para você, né? Na verdade, o gestor lá do ETF vai trabalhar para você, você paga uma administração para eles e você não trabalhou nada, né? Para o crescimento daquele ETF, se ele crescer, é claro, né? Então eu digo que existem duas possibilidades aí de você receber a sua renda passiva. Vai ser através do ganho capital ou através dos dividendos. Como eu falei, alguns falam em renda passiva no sentido mais de dividendos, tal, né? Eu prefiro enxergar das duas formas, né? Alguns falam em renda, alguns falam de crescimento do portfólio, ganho capital, né? E você vive do crescimento do portfólio, né? Para simplificar, eu coloco renda passiva os dois, ganho capital e dividendos. O que seria o ganho capital? Nesse caso, você vai ter, nesse intervalo de tempo em que você comprou até aqui, né? Vamos supor que aqui você vai começar a usufruir dos ganhos, né? No caso aqui, vamos colocar aqui 15 anos, por exemplo, né? Esse tempo aqui em anos. Então, nesses 15 anos, você vai comprando as cotas. Obviamente, você pode comprar de uma vez só. Vamos supor que hoje, eu vou comprar 1 milhão em BOVA11, ou 1 milhão de reais em BOV11, que seria o outro que replica o índice Bovespa. Você pode fazer isso. Então você pode investir todo esse montante de uma vez, 1 milhão de reais, vamos supor, ou você pode ir comprando as cotas ao longo desse período de 15 anos. Sei lá, você vai comprar cada mês ou cada 15 dias R$1.000 em cotas do BOV11 ou do BOVA11. Aí você vai acumular um montante, e esse montante seria o suficiente, de repente, para a sua liberdade financeira.
Então aqui, nesse período todo aqui, teve exatamente aqui o ganho capital, Edgar, o que aconteceu com os dividendos que as empresas distribuem? A própria gestora do ETF vai ficar encarregada de reinvestir os dividendos. O Ibovespa, de acordo com minhas pesquisas, ele faz exatamente isso. Caso contrário, ia dar diferença entre o Ibovespa e o BOV11 e o BOVA11, já que eles estão acompanhando exatamente iguais, como eu vou mostrar aqui no gráfico. Então, ele reinverte os dividendos. Então, aqui também, os gestores do ETF têm que reinvestir os dividendos. Ele não vai distribuir para os sócios, ele não vai distribuir para os cotistas, mas vai reinvestir. Ele não vai receber os dividendos, não vai ficar com os dividendos. Ele ganha através da taxa de administração, somente isso. Então, consequentemente, você vai ter que vender. Se ele não reinvestisse esses dividendos, teria alguma coisa abaixo daquele crescimento ali, daquele crescimento com reinvestimento automático de dividendos, né? Então, poderia acontecer isso. Eu vou mostrar até um caso aqui para a gente analisar. Então, aqui em verde, com dividendos, reinvestimento automático de dividendos, em vermelho, sem reinvestimento automático de dividendos. Então, a solução vai ser, você vai ter que vender suas cotas. Ah, Edgar, como é que eu vou fazer isso? Vou pagar imposto de renda. Mas a verdade é que hoje, pelo menos hoje você tem direito a vender até 20 mil reais por mês, sem imposto de renda, né, aqui por mês. Consequentemente, hoje, por exemplo, aí você vai ter que avaliar o seguinte: será que esses 20 mil reais aqui são suficientes para bancar minha vida, pelo menos ou totalmente, né, liberdade financeira total, ou de repente parte da liberdade financeira hoje? Aí essa é a pergunta que tem que ser respondida. Se não, aí a gente vai ter alguma situação realmente problemática. Ou você vai estourar aí esses 20 mil reais e pagar imposto de renda, os 15%, ou você vai ter que complementar com outros ativos que pagam dividendos, tá? Então hoje a reforma, tem uma possibilidade de reforma tributária em cima dessa história toda aí. A gente não sabe exatamente se vai mudar um dia esses 20 mil reais. Hoje esses 20 mil reais por mês está bem acessível, está bem interessante para a maioria da população, mas daqui a 20 anos possivelmente esses 20 mil reais já não valem tanto aí, já não vão garantir, nem vão ajudar tanto como ajudaria hoje na sua liberdade financeira. Então tem que ficar atento a esse fato também, dessa possibilidade. Existe a possibilidade de você assumir também, como eu falei, esse imposto de renda, desde que você tenha um ganho capital muito grande, de repente aí vai fazer sentido para você. Inclusive, essa é uma das possibilidades que a gente sempre leva em consideração aqui na Symmetry, né? O ganho capital e a venda das cotas, venda dos ativos lá na frente, né? Lá na frente, ou de repente no curto, até no médio prazo, ou até no longo prazo. Então são essas possibilidades que o investidor tem na hora de decidir como ele vai viver a liberdade financeira. Para encerrar, deixa eu mostrar aqui como é que fica esses dois gráficos aqui. Eu mostrei ontem, mas eu vou mostrar também novamente hoje a situação em que eu tenho aqui em cima o Ibovespa, o BOVA11 e o BOV11. Aqui a gente não consegue nem perceber nenhuma diferença, né? Todos estão acompanhando. Aqui tem uma pouquinha diferença aqui no caso do BOVA11, tá? Teve uma volatilidadezinha um pouco maior. No ganho aqui, nesse período que a gente está considerando aqui, estão praticamente iguais. O BOV11 ganhando um pouquinho mais, né? 16,91%. E seguida no caso aqui em azul mais claro, né? Seria 16,27%, é o próprio Ibovespa, o índice Ibovespa de referência. Então, no caso, o BOV11 está ganhando um pouquinho do índice de referência. Abaixo a gente tem o BOVA11. Agora eu queria mostrar para vocês também o IVV, a situação do IVV, como é que funciona. Deixa eu mostrar aqui. Olha a situação agora, eu tenho aqui em azul o S&P 500, tá? Que é o índice de referência, lá dos Estados Unidos, da Bolsa Americana, né? Enquanto em laranja a gente tem aí o IVV, que é o ETF da iShares, BlackRock, né? E tem um pouquinho de diferença, está perdendo um pouquinho o IVV para o índice de referência, né? Mas está bem próximo ali. Mas em azul ali, azul piscina, né? A gente tem o IVVB11. Por que esse fenômeno aí está diferente? Exatamente porque também, assim como o BOVA11, o IVVB11, que é o IVV negociado aqui no Brasil, ele reinveste automaticamente os seus dividendos. Ele não é distribuído para os acionistas. Como ele é um ETF, né, é diferente. Tem duas situações que você tem que ficar atento, né? A gente tem o ETF BDR e o ETF realmente negociado aqui na Bolsa Brasileira. O IVVB11 é um caso de ETF brasileiro
Na verdade, ele só compra lá o IVV, mas a gente não vai levar em consideração essa questão. Mas o importante é você entender que ele é um ETF. E também tem a possibilidade de ETFs americanos que você pode comprar através do BDR. Aí já é outra história. Aí ele vai pagar dividendos através do BDR. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado aí, entender como é que funciona essa história aí dos ETFs brasileiros, como se beneficiar lá no futuro, possivelmente, né, porque o ETF é uma visão já realmente mais longo prazo. De repente você pode combinar ETF com ativos individuais, né, compra de ativos individuais, sejam ações, fundos imobiliários, estoques, REITs ou outros ETFs também negociados lá nos Estados Unidos. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, comenta aí, compartilha com seus amigos ou amigas isso aí. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.